O imposto sindical vai deixar de existir em novembro, mas as centrais sindicais querem contribuição sindical maior do que a taxa cobrada hoje. Nas ruas, a reação é uma só. O trabalhador que colabora com alguma entidade de classe se sente lesado. Isso aí é péssimo para o trabalhador, porque a tendência é de pagar mais, né? Eu acho super errado. Não tem nem lógica isso. Eu acho um absurdo, porque as centrais sindicais elas já lutam pelos nossos direitos específicos de cada categoria, né? Assim que a reforma trabalhista entrar em vigor, a contribuição que os trabalhadores dão aos sindicatos pode aumentar. O imposto sindical pago anualmente deixará de existir em novembro. Mesmo assim, isso causa insatisfação, pois as centrais sindicais defendem que os trabalhadores paguem um valor muito maior do que o atual. Esse substituto do imposto sindical deverá ser regulamentado por uma medida provisória. A proposta da UGT é diminuir para 6% numa assembleia democrática, com quórum, e quem vai decidir vão ser os trabalhadores. Atualmente é descontado todo ano 4,5% de um salário, o que corresponde a um dia de trabalho. Mas duas das maiores centrais do país defendem que os trabalhadores paguem de 6% a 13% de um salário mensal para financiar as entidades. A contribuição será decidida em assembleia sem um teto estabelecido. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, é contrário a qualquer tipo de imposto. Nós somos contra aumento de impostos, criação, recriação de impostos. O imposto sindical terminou. Qualquer imposto, contribuição sindical que tenha a mesma finalidade, nós somos contra. Qualquer outra especulação é especulação, mera especulação. Olha, parecia que o presidente Temer tinha livrado o Brasil desse famigerado imposto sindical, que é um restício do Estado fascista da ditadura Vargas. Mas, de repente, o presidente parece que decide se curvar às pressões de sindicatos que não querem abrir mão do rico dinheirinho, do conforto de receber milhões arrecadado de cada um dos trabalhadores brasileiros. Nesse caso, está nas mãos do próprio presidente escolher como ele quer entrar na história, olhando para frente ou com os pés no passado fascista, de costas para a população. Vamos conversar sobre esse assunto com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, olha, eu estou ouvindo muita palavra imposto nesse jornal, no Rede TV News, até agora não pode ser bom sinal. Eu sei que você tem duas advertências a fazer, uma sobre o imposto sindical, que a gente acabou de ver agora, e outra sobre essa proposta de aumento da alíquota do imposto de renda, que, óbvio, também não gosto de pagar e já foi negada pelo Palácio do Planalto. Exato, Amanda. Boa noite. Bom, como nós vimos, o Palácio soltou uma nota, divulgou uma nota oficial dizendo que o presidente, que o governo não estuda, não vai enviar nenhuma proposta de aumento de alíquota de imposto de renda para o Congresso, porque isso teria de ser aprovado pelo Congresso. E, portanto, isso está descartado. Que a Fazenda estude isso. Bom, a Fazenda estuda isso e estuda mais um monte de coisa. Eu chamo a atenção do presidente também para o fato de que entre as medidas ali que estão sendo estudadas, há a tentativa de punir, por exemplo, pessoa jurídica, trabalhadores que optaram por ser pessoas jurídicas, com elevação de imposto. Um governo não pode, ao mesmo tempo em que incentiva a regularização da terceirização, ao mesmo tempo que incentiva a desregulamentação do trabalho, o que é correto, aliás, aposentando parte da CLT, não pode depois tentar punir pela via do imposto os trabalhadores que optam por ser pessoas jurídicas. O aumento da alíquota de imposto de renda seria um absurdo, e ainda bem que o governo disse que não vai fazê-lo, né, criando uma alíquota eventualmente de 30% para quem ganha acima de 20 mil. Eu lembro que as pessoas que ganham acima de 20 mil pagam a própria escola, pagam o próprio plano de saúde, pagam muitas vezes a própria segurança. E no caso do imposto sindical, veja só, há uma pressão enorme dos políticos, das centrais sindicais e que, por sua vez, pressionaram os senadores, e aí o governo se comprometeu, para que a reforma trabalhista passasse no Senado, a enviar uma MP.
eu acho que o presidente tem de estudar, e eu não veria mal nenhum nisso, e criar um cronograma para extensão do imposto sindical. Eu, por exemplo, faria o seguinte: o ano que vem ele continua como está, no seguinte vai para metade, depois 1/3, depois 25% e acaba. Isso que estão querendo fazer, que as centrais querem, é uma malandragem, e eu acho que o presidente não deveria botar suas digitais nisso, que é criar a tal da contribuição negocial. Bom, contribuição negocial, muito bem, que os sindicalizados paguem. Agora, obrigar todos os trabalhadores a pagar a contribuição negocial, evidentemente você não está fazendo aquilo que se dizia que ia fazer, que era o acordado triunfar sobre o legislado. Então, o que pode estar em curso aí é uma tentativa de elevar o imposto sindical na prática, ainda que venha com outro nome. Então, espero que o presidente, ao fazer essa MP, tenha isso claro. Agora, que fique também registrado, né? Isso foi feito porque é um preço que os políticos estão cobrando também para as reformas. Reinaldo, boa noite. O presidente Temer resolveu pedir a suspeição de Rodrigo Janot. Na sua opinião, é uma ação prudente, Reinaldo? Prudente e correta. Boa noite, Boris. Eu ouvi a sua opinião. Você sabe que a gente diverge sobre isso e o espectador não tem que ficar espantado, né? As pessoas divergem, felizmente, civilizadamente. Eu, no lugar do presidente Temer, faria a mesma coisa, especialmente depois da entrevista destrambelhada que o Janot concedeu à Folha de São Paulo, em que trata o presidente com ironia, em que faz gracejos absolutamente impróprios para quem é procurador da República. Ele tem de ser declarada a sua suspeição desde o fato já da bipartição ou tripartição da denúncia. Tem de ser declarada sua suspeição porque o presidente admite não ter, o procurador admite não ter prova contra o presidente. Mesmo admitindo não ter provas contra o presidente, ele anuncia praticamente uma nova denúncia, sabe-se lá do que ele mesmo diz não saber, e depois diz que, claro, está negociando com Eduardo Cunha e até fez um gesto com a mão dizendo que Eduardo Cunha teria que denunciar alguém acima. Isso tudo caracteriza um troço horroroso, isso tudo caracteriza uma espécie de ameaça. E antes que as pessoas digam que eu tenho juízos seletivos a respeito disso, eu digo que não. Eu vi, por exemplo, com péssimos olhos, a entrevista que foi dada no domingo pelo senhor Carlos Eduardo Thompson Flores Lens, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ele não compõe a turma que julga o recurso do Lula, mas, sendo o presidente do tribunal, ele disse: a sentença do Sérgio Moro é exemplar, está tudo certo com ela, foi uma bela sentença. Ao fazer isso, evidentemente, ele está tentando, de algum modo, induzir o juízo daqueles que vão avaliar o recurso do Lula. Ora, não é possível, isso se valesse para mim, para você, para qualquer um, não é possível que eu vá entrar com um recurso num tribunal contra uma sentença de primeira instância e venha o presidente desse tribunal dizer que a sentença é exemplar e o faz fora dos autos, né? Então, seja com Lula, seja com Temer, é preciso que Ministério Público e Justiça aprendam a se comportar dentro da lei. Nós os estamos apoiando nessa luta porque a gente quer lei e não o combate à corrupção fora da lei. É muito falatório, né, Reinaldo? E olha, sabe que quem não diverge civilizadamente, como você e o Boris, joga ovo. E quem foi vítima de ovada foi o prefeito de São Paulo, João Dória, em Salvador, né? Ele recebeu lá o título cidadão honorário e acabou sendo atingido por alguns ovos. Mas parece que ele é bom em fazer omelete, viu? É bom sim, Amanda, você viu? Aliás, é isso mesmo, seu gancho foi ótimo. Olha, é isso, né? Como é que é? Se a vida lhe der um limão, faça uma limonada. No caso do Dória, deram um ovo e ele fez omelete, né? Saiu de lá fazendo discurso como candidato à presidência da República. Eu teria aqui outras coisas a falar, mas a Thali já disse, devolve. Aí, então, eu só falo amanhã sobre quem disse que não se faz omelete sem quebrar ovos. Reinaldo, boa noite e até amanhã.